Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, hoje é sábado, dia 21 de junho de 2025. Voltamos aqui para continuar a nossa leitura da Bíblia, hoje lendo Romanos capítulo 10. Mas antes da leitura, quero lhe fazer umas perguntas para uma autoavaliação. Perguntas que eu tenho feito a mim mesmo e tenho me autoavaliado. Paulo diz que antes de tomar a ceia nós devemos julgar-nos a nós mesmos. Não é o caso de tomar a ceia, mas auto-julgamento eu acho que é sempre muito produtivo. Então, pergunta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? O que isso significa para você, o fato de que ela é a palavra de Deus? Você acha que a Bíblia, Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus? Então, se a Bíblia é alimento espiritual, a outra pergunta é: o quanto você tem se alimentado com este alimento? Faça uma comparação. Você gasta mais tempo no seu dia lendo a Bíblia ou comendo? Aí alguém vai responder, vai comentar aí nesse vídeo: pastor, hoje o senhor amanheceu chato. E tá tudo certo. Vamos então para a leitura de hoje. Responda essas perguntas aí nos comentários. Romanos capítulo 10. Talvez amanhã tenha mais. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. E se você é um cristão, essa também deveria ser a sua oração. No Salmo 122, versículo 6, o salmista diz: orem pela paz de Israel. Orem, deixa eu procurar aqui, orem pela paz de Israel. Aliás, orem pela paz de Jerusalém. E aí ele pronunciou uma bênção: vivam em segurança aqueles que te amam. Meus irmãos, as duas coisas estão muito atreladas. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, num contexto em que nós estamos falando de guerra. Ou seja, a paz de Jerusalém é paz para o mundo. Você sabia disso? Orar pela paz de Jerusalém é orar pela paz do mundo. E tem mais. Aí Paulo diz aqui, ó: irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus, e agora eu estou lendo novamente Romanos 10, 1, pelos israelitas é que eles sejam salvos. A verdadeira paz é a rendição a Cristo. Quando nós oramos por paz, não é só uma questão da guerra lá entre Israel e Irã, e conflito entre judeus e palestinos. Não. Estamos falando de rendição a Cristo. Conversão, nascer de novo. Verso 2: posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Eles, israelitas, judeus, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus, qual é a justiça que vem de Deus? Cristo. E procurando estabelecer a sua própria, que não salva ninguém, não se submeteram à justiça de Deus. Eles não se submeteram a Cristo, porque o fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justificação de todo o que crê em Cristo. A justiça vem por meio de Cristo e seu sacrifício na cruz. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei: o homem que fizer estas coisas viverá por meio delas, escreveu Moisés. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando.
A palavra da fé está na sua boca e no seu coração. A palavra é Cristo. Se você confessar com a sua boca, tá vendo aí? A palavra é Cristo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, condição para ser salvo. Confessar com a boca Jesus como Senhor, e não Senhor pronome de tratamento, mas Senhor de escravo. Anota isso. Confessar Jesus como Senhor, não pronome de tratamento, mas Senhor de escravo. E crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, aí você é salvo. Aqui que tudo começa. Confessar Jesus como Senhor é ter Jesus como seu Senhor, é ser um escravo de Cristo. Lemos, eu recomendei a leitura e lemos no capítulo 6, do 15 ao 23, que neste planeta o ser humano só tem duas opções, ou é escravo de Cristo ou é escravo do pecado, não tem outro. E aí o pecado escraviza quem descuida, vamos dizer assim, ele invade a vida. O falso pastor pula a cerca, o ladrão, lá em João capítulo 10. Jesus só entra se o porteiro abrir a porta. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Preciso crer com o coração e confessar com a boca. Aí ele diz, como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Que frase! Quem confia em Cristo não vai ficar envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Paulo, até aqui o argumento, praticamente do capítulo 1. Capítulo 1 mostrava a situação dos gentios e do capítulo 2 diante a situação dos judeus. E aí ele vai mostrar que todo mundo está debaixo da mesma situação, pecado. Seja acusado pela lei de Moisés, seja acusado pela consciência, a lei escrita no coração, tanto faz. Então todo mundo, no final das contas, necessita da graça de Deus em Cristo, porque senão está perdido. Verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E invocar aqui dá a ideia de ação contínua, de que todos os dias viva invocando o nome do Senhor para ser salvo. Porque, verso 14, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Aqui são as perguntas retóricas de Paulo sobre a necessidade de proclamar o evangelho para que as pessoas creiam. 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Foi pregado, mas eles não aceitaram. Tem isso outro lado também. Tem os que não pregam, tem os que pregam e os ouvintes não aceitam. E Israel foi ouvinte que não aceitou, na sua maioria. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. É muito boa essa designação chamando a Bíblia de a palavra de Cristo, porque Cristo é a personagem central da Bíblia. Tira Cristo da Bíblia e não fica nada. E, inclusive, nós compreendemos as Escrituras pela perspectiva de Cristo, olhando por meio de Cristo. E eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Ouviu com o ouvido, né? A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Paulo está citando profecias lá do Velho Testamento. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés diz, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. E os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Agora Paulo vai dizer que eles rejeitaram a fé e Deus vai usar os gentios, nós, que não somos judeus, para provocar ciúme nos judeus. E eu vejo uns debates de cristãos e judeus no YouTube aí que eu acompanho, que eu vejo literalmente o cumprimento disso aqui. Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim, nós, que não somos judeus.
Mas a respeito de Israel, ele diz: o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. E aí no capítulo 11 a gente vai ver o que vai acontecer com esse povo desobediente e rebelde. Amanhã nós vamos ver o que resta do plano de Deus para o povo de Israel. Isso lança muita luz sobre a realidade que Israel vive hoje, lá inclusive sobre esse conflito que muita gente está preocupada lá entre Israel e Irã, e a escalada que isso pode tomar, certo? E essa oração de Paulo aqui, eu quero finalizar essa nossa leitura. Ele diz no versículo 1 logo: a minha oração é pela salvação de Israel. Deveria ser, como eu disse no começo, a oração de todos nós. Todo cristão deve orar pela salvação de Israel. Israel está completamente distante de Deus, mas Deus não é infiel à sua própria palavra, às suas próprias promessas. Por isso Deus cuida de Israel de uma forma especial. E Paulo vai dizer no capítulo 11, que a gente vai ler amanhã, que se a rejeição dos judeus resultou na nossa salvação, que não somos judeus, imagine a conversão, o arrependimento dos judeus. Inclusive, eu vou dar um esclarecimento sobre isso na leitura de amanhã. Mas é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, comenta aqui o que você achou, comenta como é que tá, quantas porções da palavra você está comendo todo dia. Faça essa enquete aí, se você gasta mais tempo lendo a Bíblia ou comendo. Ou seja, se você está nutrindo mais o seu corpo físico ou o seu espírito. E deixa seu pedido de oração aí. Eu estava olhando nos comentários do último vídeo de ontem. Os irmãos não estão acreditando que a gente ora, não. Vamos orar uns pelos outros. Fala em oração, amanhã eu venho com mais perguntas chatas. Tá bom? Então é isso. Quem entrou aí nesse canal, ouviu essa leitura e quer continuar acompanhando diariamente a leitura de um capítulo da Bíblia, até lermos a Bíblia toda, se inscreva no canal, beleza? Aguardo vocês aqui amanhã às 5h30. Fica com Deus.